Pessoal, vamos começar nosso estudo, então, da Lei nº 729, de 2007, do município de Simões Filho, que é o Estatuto do Magistério, né, o Estatuto dos Professores da Rede Municipal de Simões Filho. Então, vamos começar com a nossa aula de número 1. Aqui a gente vai ver as noções iniciais, né, o capítulo inicial sobre a legislação, para a gente entender alguns pontos. Eu sempre vou mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês, de algumas situações que são importantes em nível de concurso público, tá bom? Então vamos lá. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do município de Simões Filho, contendo os princípios e normas de direito que lhes são peculiares. Parágrafo único. Ao servidor do magistério aplicam-se subsidiária e complementarmente as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Simões Filho. Isso quer dizer o quê? A gente tem o Estatuto do Servidor Público e a gente tem o Estatuto do Magistério. Aos servidores do magistério se aplicam os dois estatutos, por isso que nós vamos estudar essas duas legislações, tá bom? Artigo 2º. Integram o Magistério Público Municipal, aqui é importante, os profissionais em educação que exercem atividades de docência, os professores, e os que fornecem suporte técnico-pedagógico direto às atividades de ensino, incluídas as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação, orientação educacional e direção. Ou seja, o Magistério Público Municipal são os professores e todo o pessoal de suporte técnico-pedagógico, né? Coordenadores, supervisores, diretores e tudo mais. Ok? Bom, vamos aos princípios do magistério. E vocês vão observar aqui que muitas coisas são parecidas com os princípios do ensino lá da LDB, né? Artigo 3º. O exercício do magistério, fundamentado nos direitos primordiais da pessoa humana, ampara-se nos seguintes princípios norteadores: liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o saber produzido pela sociedade através de um atendimento escolar de qualidade. Crença no poder da educação, que contempla todas as dimensões do saber e do fazer no processo de humanização crescente e da construção da cidadania desejada. Reconhecimento do valor do profissional da educação, assegurando-lhe as condições dignas de trabalho compatíveis com suas tarefas de educador. Garantia da participação dos sujeitos na vida nacional, no que diz respeito ao alcance dos direitos civis, sociais e políticos. Promoção na carreira, e a gente vai ver que isso se dá com o plano de carreira do magistério, né, que é uma outra legislação que a gente vai estudar. Gestão democrática fundada em decisões colegiadas e interação solidária com os diversos segmentos escolares. Conjunção de esforços e desejos comuns, expressos na noção de parceria entre escola e comunidade. Qualidade do ensino e preservação dos valores regionais e locais. Escola pública, gratuita, laica e de qualidade para todos. Essa é uma parte bem interessante, porque, embora a LDB assegure esse caráter laico da educação, em nenhum momento ela fala a palavra laica. E o Estatuto do Magistério de Simões Filho, ele cita a palavra laica. O que é laicidade, né? É não haver mistura de religião com a educação. A educação, ela tem um caráter laico. Independente da sua religião, você vai aprender tudo que é necessário, tudo que é seu direito, né? Então, o Estatuto do Magistério, ele corrobora esse caráter laico da escola. E garantia de uma educação multirracial e de gênero. Muito legal esse último inciso, já chamando atenção para essa situação da educação multirracial e de gênero, ok? Capítulo 3º, da organização da carreira do magistério. Aqui tem algumas coisinhas importantes já. Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo do magistério serão organizados em carreira, na forma e modo regulados no plano de carreira e remuneração dos servidores do magistério público, com observância dos princípios e diretrizes instituídos por esta lei, além do seguinte: ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Aqui talvez tenha a questão que pode ser que tenha motivado a alteração do edital.
Porque recentemente eu estava explicando que existe sim a possibilidade, e a própria Constituição fala, em concurso público de provas ou de provas e títulos. Só que percebam que a Lei 732 do Magistério, ela já cita a possibilidade, não, a exclusividade do concurso público de provas e títulos. Então, muito provavelmente, verificando essa omissão, foi feita a alteração no edital do concurso, que inicialmente não previa prova de títulos e agora prevê uma etapa de prova de títulos. 2. Progressão baseada na titulação ou habilitação, no desempenho e no tempo de serviço. Isso a gente vai ver lá no plano de carreira, né? Piso salarial profissional que constitui remuneração condigna, a gente já tem o piso salarial nacional como uma lei nacional, né? Vantagens financeiras em face do local de trabalho, clientela e condições especiais de trabalho, são algumas gratificações que vão aparecer como difícil acesso, caso você esteja trabalhando com classe de alunos com deficiência, então tem alguns tipos de vantagens financeiras nessas situações. 5. Estímulo ao trabalho em sala de aula. 6. Condições adequadas de trabalho. 7. Capacitação permanente e garantia de acesso a cursos de formação continuada, inclusive com licenciamento para esse fim. Existe a previsão da licença, se bem que a gente sabe que é uma coisa um pouco complicada, porque assim, imagina se todo mundo quisesse entrar de licença ao mesmo tempo. Seria complicado, né? Então existe um quantitativo de pessoas e os municípios acabam obedecendo isso, até também para que não haja carência nas salas de aula. 8. Jornada de trabalho que incorpore os momentos diferenciados das atividades docentes. É aquela questão do momento de planejamento, da hora atividade e tudo mais. Isso é uma lei federal, né? O Estatuto do Servidor, o Estatuto do Magistério aqui, ele só corrobora o que a lei federal já diz. E período reservado a estudo, planejamento e avaliação incluídos na carga de trabalho, mesma situação, né, já sendo incluído devido à lei federal que impõe aí o período reservado a atividades de não interação com os alunos. Capítulo 4 da estrutura da carreira. O quadro do Magistério Público Municipal de Simões Filho é constituído de: primeiro, cargo de professor e de coordenador pedagógico, estruturados em sistema de carreira, segundo nível de habilitação ou titulação, organizados em classes e referências. E funções gratificadas correspondentes aos encargos de direção e vice-direção atribuídas a servidor efetivo do quadro do Magistério Público Municipal. Então vamos lá, 2 pontos. Primeiro, professor e coordenador pedagógico são cargos estruturados em sistema de carreira, né? São cargos efetivos. E existem as funções gratificadas de direção e vice-direção, que são atribuídas a servidor efetivo do quadro do magistério. Então, diretor e vice-diretor são cargos atribuídos exclusivamente a servidor efetivo do quadro do magistério. Então, para ser diretor ou vice, é preciso ser professor, coordenador pedagógico, algum cargo do Magistério Público Municipal. Ok? Então, gente, encerramos aqui nossa aula 1 e em breve a gente vai dar continuidade com nossa aula 2 do Estatuto do Magistério, lei número 729. Ok, pessoal? Então, tchau, tchau e até a próxima.